A distinção entre igreja e templo é fundamental na compreensão do cristianismo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfatiza que a igreja não se limita a um espaço físico, como um templo, mas é composta pelos seguidores de Cristo, o corpo de crentes reunido em comunidade. O templo, por outro lado, é um local físico dedicado ao culto e à adoração a Deus, conforme era comum no Antigo Testamento e no período inicial da igreja cristã. Paulo instrui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que os crentes são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita neles. Isso destaca a importância da comunidade cristã como o local onde Deus reside e onde a verdadeira adoração acontece, não limitada a um edifício físico. Além disso, Paulo também ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso significa que os cristãos têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, sem a necessidade de um intermediário como um pastor ou sacerdote. O próprio Jesus incentivou a oração pessoal em Mateus capítulo 6, versículo 6, ensinando que podemos nos conectar com Deus individualmente, em privacidade, no nosso quarto. Assim, enquanto o templo pode ser um espaço sagrado para a adoração coletiva, a igreja verdadeira se refere ao povo de Deus, unido pela fé em Cristo, com acesso direto a Deus através dele, tanto em comunidade como individualmente através da oração pessoal. Seja um discurso político, um anúncio de marca ou um pedido de desculpas de um influenciador, as pessoas se orgulham de serem hiperconscientes quando ocorre manipulação. Sentimos que, na maioria das vezes, nos tornamos bons em identificar sinais, linguagem, ambiente, mensagens e métodos que buscam nos levar a uma resposta ou controlar nosso comportamento e decisões. Mas a verdade é que houve um grande ponto cego. As igrejas virais, seja nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Você conhece o tipo de pessoa, aquelas que ou estão alheias a esse grande movimento ou tão imersas nele que não conseguem realmente perceber o que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Refiro-me à igreja cristã moderna, que acredito ser uma forma de manipulação. Obviamente existem igrejas sérias e idôneas. Nem toda igreja popular nas redes sociais ou mega-igreja está manipulando intencionalmente seu público ou manipulando-os de qualquer forma. Além disso, nem toda igreja que utiliza alguns dos métodos que serão descritos ao longo do vídeo o faz com intenção maliciosa ou com o objetivo de manipular. Elas podem muito bem estar apenas seguindo as tendências, e sim, devem ser responsabilizadas por isso. Mas é diferente, no entanto, muitas vezes, infelizmente, os resultados são os mesmos. Vamos destacar 4 práticas-chave observáveis que você deve conhecer ao visitar uma nova igreja ou assistir a um vídeo nas redes sociais. Isso ajudará você a discernir as coisas com mais clareza. A primeira prática é a adoração avassaladora, superestimulante e hiperemocional. Precisamos distinguir entre duas coisas aqui: o método e a mensagem. Vamos falar sobre o método primeiro: repetição e fadiga. Melodias e mantras aparentemente repetidos infinitamente, combinados com a superestimulação da névoa atmosférica e das luzes, podem quase colocá-lo em um estado de hipnose, como um transe. É necessário esclarecer que a repetição por si só não é inerentemente errada. As escrituras estão cheias de repetição para chamar a atenção. No entanto, a observação aqui é que a intenção parece ser fazer com que a pessoa pare de prestar atenção. Basicamente, trata-se de colocar você em um estado em que esvazia a mente e não pensa realmente no que está dizendo. Quando algo é repetido tantas vezes, acaba perdendo seu significado. Vamos esclarecer que muitas das práticas destacadas aqui não são intrinsecamente erradas. O problema surge quando elas saem de controle, permitindo que a manipulação emocional ocorra, seja de forma inadvertida ou intencional. É aceitável e ao mesmo tempo difícil estabelecer limites rígidos, especialmente no que se refere à adoração, à repetição, à frequência e ao volume das músicas, ou à quantidade de luzes e outros elementos usados. É extremamente difícil estabelecer uma linha clara e definida, mas acredito que ela existe e é algo que devemos considerar. Não deveria ser apenas uma questão de fazer o que quisermos,
porque é mais divertido ou visualmente interessante. No final das contas, na adoração, o método não deve ser tão distraidor a ponto de desviar o foco da principal atração, que deve ser Deus. Você pode muito bem ter estado em alguns desses ambientes e ter saído sentindo a presença de Deus pensando: nossa, realmente senti o Senhor perto de mim naqueles momentos. Talvez nesses momentos, você tenha experimentado Deus de forma próxima e pessoal, e se for o caso, isso é maravilhoso. Mas talvez você estivesse apenas superestimulado, exausto e emocionalmente esgotado, o que o colocou em um lugar vulnerável, onde você teve essa experiência profunda. De muitas maneiras, acho que é similar ao efeito de um acampamento de jovens. Você vai para o acampamento e está tão animado, não dormiu muito, está passando tempo com todos os seus amigos, talvez esteja adorando, talvez haja um apelo ao altar, e todo mundo vai para a frente. Todo mundo está tão emocionado. Mas então você volta para casa, volta para a vida cotidiana, e de muitas maneiras, continua igual. A próxima coisa na qual precisamos nos concentrar é a mensagem, que muitas pessoas considerariam ser mais importante até mesmo que o método. Quando pensamos na mensagem durante a adoração, devemos refletir sobre as letras. Elas testemunham quem Deus é, louvam a Deus, confessam pecados, ou estão principalmente focadas no meu poder de milagres, no meu caminho, no poder de ressurreição que tenho dentro de mim e no que eu posso fazer. Essas são as questões que precisamos considerar, pois quem é o foco dessas músicas? É sobre o que eu posso fazer ou sobre o que Deus fez? Com que frequência o Evangelho está sendo pregado de forma clara e simples nas músicas que você está cantando? Ou elas estão apenas focadas em um aspecto do Evangelho, um aspecto da Bíblia, ou um aspecto da realidade em que vivemos? Porque não há nada de errado em uma música que se concentra em uma parte, seja nosso pecado e necessidade de arrependimento ou perdão, verdade, ou nova criação em Cristo, e o que isso nos capacita a ser. Mas quando todas as músicas que você canta estão focadas em uma coisa, é isso que as pessoas vão focar. Se for apenas sobre o que posso realizar agora, e tipo, uau, vou encontrar a vitória e superar todos os limites porque sou forte e poderoso. Se todas as suas músicas forem assim, e mesmo que você mencione Deus, você está apresentando essa realidade específica. Você não está dando às pessoas uma visão completa do Evangelho e da Bíblia em geral. E acho isso muito impactante. Há igrejas que adotam essa abordagem, e pode ser benéfico. A ideia de ter uma narrativa para a música ao longo do serviço é interessante. Começando pela criação e queda, passando pelo nosso pecado e rebelião, seguido pelo arrependimento e fé em Jesus, e culminando na sua morte e ressurreição. Isso ajuda a apresentar o Evangelho de maneira clara e simples, mostrando o que isso nos capacita a fazer, e motivando e capacitando a igreja a partir desse ponto. Acredito que essa narrativa é muito enriquecedora, ao invés de focar em um único tema em todas as músicas. Na segunda área, onde a manipulação pode estar ocorrendo, algo que as pessoas geralmente não mencionam muito, mas que você pode observar em sermões de igrejas modernas, são as pessoas sentadas nas arquibancadas atrás do pastor. Quando você está na plateia, pode ver essas pessoas lá atrás, e durante o sermão, praticamente tudo o que o pastor diz recebe um fervoroso amém. Pregue. Você sabe? É um tipo de encorajamento verbal, uma afirmação vocal. Como mencionado antes, não há nada intrinsecamente errado nisso. Mas quando se torna constante, quando o pastor faz uma analogia simples, e você ouve alguém exclamar, meu Deus, e então ele começa a agir como se tivesse dito algo profundamente impactante, mesmo que não seja tão profundo, isso pode te fazer acreditar que algo é mais profundo do que realmente é. Você começa a pensar, uau, as pessoas estão reagindo de forma poderosa aqui. Talvez eu devesse sentir o mesmo. É nesse ponto que a manipulação começa a se firmar, pois as pessoas atrás do pastor estão propositadamente em destaque, bem no centro. Acredite ou não, elas foram colocadas ali para que você as observe. Veja suas reações e, de certa forma, sinta-se inclinado a espelhar essas mesmas reações, como se fosse um efeito manada. Você pode facilmente se perder no pensamento de grupo e na empolgação em geral.
Todo mundo está animado com essa analogia que o pastor está fazendo e achando que é tão poderosa. Mas então você dá alguns passos para trás e pensa: espera aí, isso não realmente se encaixa. Talvez isso nem esteja de acordo com a Bíblia. E você tem que se perguntar: as Bíblias das pessoas estão abertas ou estamos apenas dando total afirmação a tudo o que o pastor diz? Quando frequentamos diferentes igrejas, é natural encontrar diferentes culturas de expressão durante os sermões. Algumas congregações respondem de forma bastante engajada, com "Amém, pastor", e expressões de apreciação frequentes. Isso é parte da dinâmica delas e compreensível dentro de seu contexto específico. No entanto, em algumas igrejas, essa resposta pode parecer exagerada a ponto de parecer fabricada, como se as pessoas estivessem sendo influenciadas a espelhar essas reações de forma não genuína. É possível que muitas pessoas não percebam que estão sendo influenciadas dessa forma. No entanto, criar uma cultura onde tudo o que o pastor diz é automaticamente endossado sem questionamento pode ser problemático e potencialmente perigoso. A terceira área onde ocorre manipulação, e talvez a mais evidente, é dentro do próprio sermão. Muitos sermões hoje em dia se parecem mais com palestras glorificadas de autoajuda, focadas em como posso viver uma vida melhor utilizando princípios bíblicos. Passagens e histórias do Antigo Testamento são frequentemente apresentadas como lições sobre como superar os Golias em nossas vidas. Em vez de enfatizar Jesus como o maior que Davi, o maior rei, aquele que derrota nosso inimigo final, pecado e morte. A maioria dos sermões que você verá são tópicos. O pastor está abordando um problema específico que deseja tratar. Não há nada de errado com um sermão tópico em si. No entanto, quando sua igreja faz predominantemente sermões tópicos e apenas ocasionalmente realiza pregação expositiva, que é explorar versículo por versículo um livro da Bíblia, muitas vezes isso resulta em apenas alguns versículos sendo lidos antes de se lançarem um sermão tópico baseado nesses poucos versículos. Se o seu pastor evita livros da Bíblia por serem desconfortáveis, impopulares ou por não receberem aplausos, talvez seja hora de considerar encontrar uma igreja diferente. Você está na igreja para ser pastoreado por um líder espiritual, não para receber uma apresentação de um coach. Porque se você é um pastor fiel ao que Deus está te chamando para fazer, você precisa pregar todo o conselho de Deus. Você precisa pregar coisas que são desconfortáveis, mesmo que isso possa levar a igreja a se tornar um pouco menor. Porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, certo? Elas querem ouvir o que seus ouvidos coçam para ouvir. Elas não querem ouvir coisas que as farão se sentir desconfortáveis. Uma igreja onde o pastor frequentemente aborda verdades difíceis ou explora um livro da Bíblia de maneira expositiva é algo valioso. A fidelidade e a autenticidade nisso são profundamente respeitadas pelas pessoas. Sermões sobre livros como Malaquias, que não são fáceis de compreender, são poderosos ao mostrar como Deus expõe questões dentro de nossa cultura e comunidade através dessas séries de sermões. Então, o que quero enfatizar é que, ao procurar por uma igreja, é essencial encontrar um pastor que seja fiel em explorar os livros da Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo. Isso é crucial em vez de simplesmente pegar alguns versículos isolados para lançar um sermão tópico sobre como melhorar sua vida imediatamente. A quarta e última área onde a manipulação ocorre está na maneira como eles se apresentam nas redes sociais. Há tantas imagens cuidadosamente elaboradas que você verá de pastores que frequentam a academia, exibindo seus corpos musculosos e fazendo poses sem camisa. Não estou sugerindo que seja errado um pastor querer manter a forma ou cuidar de seu corpo. Manter uma vida com boa alimentação e prática de esportes é louvável e essencial para uma vida longa. No entanto, o que frequentemente se vê é uma quase obsessão com a forma física e uma imagem cuidadosamente polida nas redes sociais. As imagens elaboradas e vídeos editados com filtros e correções de cor frequentemente retratam uma ideia de sucesso, como se isso fosse o que todos deveriam almejar, tornando-se um ídolo por si só. Muitas igrejas têm páginas no Instagram que focam predominantemente na estética. É mais sobre criar uma imagem polida e atraente,
uma representação de sucesso. Algumas igrejas parecem estar mais preocupadas em parecer uma boate ou casa de shows do que um lugar onde a palavra de Deus é pregada e onde vidas são transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando você se depara com essas imagens nas redes sociais, é importante fazer uma pausa e refletir. Isso é genuíno? Isso é real? Isso é autêntico? Muito do que vemos online é uma representação falsa, uma fachada. E isso pode nos levar a um ciclo de comparação prejudicial, onde pensamos: minha vida não se parece com isso. Não sou tão bem-sucedido quanto aquele pastor. Não estou tão em forma quanto aquele pastor. Não estou na mesma forma física. Não sou tão descolado quanto aquele líder de adoração. Isso cria uma pressão constante para alcançar um padrão que, no fim das contas, não é bíblico. É um padrão cultural, mundano. Em vez disso, precisamos focar em perguntas como: o que Deus deseja para a minha vida? O que Deus deseja para a minha igreja? O que Deus deseja para o corpo de Cristo como um todo? Então, estas são as 4 áreas onde a manipulação pode ocorrer dentro das igrejas que se destacam nas redes sociais e além delas. É crucial notar que nem toda igreja que utiliza esses métodos está necessariamente manipulando seu povo. Algumas podem simplesmente seguir tendências sem perceber completamente as consequências. No entanto, é essencial estarmos conscientes dessas práticas para discernir com clareza. Devemos evitar ser levados pelo hype ou pelas emoções, e em vez disso, concentrar-nos no que Deus nos chama a fazer. Que possamos ser transformados pela renovação de nossas mentes, guiados pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus.